iguais. Que bom podermos ter este momento de encontro, este momento de partilha, este momento de oração, este momento em que podemos ouvir e meditar na Palavra de Deus. E hoje, de forma muito especial, queremos refletir sobre o texto bíblico de Lucas, que nos conta a caminhada de Jesus junto com os discípulos a caminho de Emaús. E refletir sobre a nossa caminhada como discípulos e discípulas do Senhor Jesus, ali onde nós estamos. Que o bondoso Deus nos dê o seu Santo Espírito para nos iluminar deste momento de reflexão, para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e também o nosso testemunho diário de fé. Iniciamos este encontro em nome e na presença do Trino Deus. Deus que é Pai, Deus que é Mãe, Criador e mantenedor da vida. Deus que é Filho, Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. E Deus que é Espírito Santo, professor, guia e santificador das nossas vidas. Amém. Quero também lembrar as palavras bíblicas das senhas diárias para hoje, 7 de abril, do Antigo Testamento, profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12, que diz assim: Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. E do Novo Testamento, Lucas capítulo 6, versículo 28, Jesus Cristo diz: Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Convido para cantarmos. Do Salmo 118, os versículos 1 e 2, são também o salmo para esta primeira semana após a Páscoa. Diz assim: Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga: o seu amor dura para sempre. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Convido a termos um momento em oração. Oremos. Senhor Deus, doador da vida e de toda boa dádiva, aqui estamos nós, teus filhos e tuas filhas, buscando a orientação da tua palavra, buscando a tua companhia e a tua presença. Nós te louvamos, Senhor, porque sim, tu tens cuidado de nós neste tempo de pandemia, tem nos animado, fortalecido, amparado em todos os momentos. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco a nos conduzir e animar. Que este momento de reflexão seja um momento especial de fortalecimento para a nossa fé e para a nossa esperança. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Santo Espírito e dá-nos a sabedoria para ouvir, compreender e viver aquilo que tu queres nos ensinar neste momento. Em tuas mãos nós nos colocamos. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. O texto bíblico que quer nos acompanhar na reflexão, que é base para a nossa reflexão hoje, é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, onde diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém.
Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. E eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era homem, profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura do Evangelho. Eram 2 os companheiros que seguiam pela estrada. Tinham pressa de chegar à aldeia de Emaús. Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Veio alguém juntar-se aos 2 que seguiam pela estrada. E agora eram 3 no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. E chegando a Emaús, bem na hora do jantar, o terceiro companheiro pão e vinho repartiu. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Só então reconheceram quem
Só então compreenderam que Jesus ressuscitara. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús, com Jesus, eles foram com Jesus. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús, com Jesus, eles foram com Jesus. Graça e paz, por podermos estar novamente juntos para uma celebração cristã, nesse tempo que agora pós-Páscoa, e de podermos nos encontrar virtualmente em casa. Já ouvimos a leitura bíblica. Quero acentuar para vocês um dos aspectos da leitura do Evangelho que ouvimos. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos falava a respeito das Escrituras? Estamos há mais de um ano nesses estranhos dias de isolamento social, de enfrentamento da pandemia, com muitas pessoas sim colaborando com isso, com as orientações, com o cuidado, a prática do distanciamento, especialmente em nossas comunidades, em nossa igreja. Já várias pessoas próximas da gente, de vocês, da comunidade, contraíram o vírus. Algumas vieram a óbito, tivemos a experiência de uma despedida triste, difícil. Outras conseguiram vencer a doença. Passou um ano e o número crescente de casos no país expõe nossa fragilidade com o cuidado, com a solidariedade, com a empatia, a dificuldade de crer nas ciências, no conhecimento. No nosso calendário cristão, passou agora a Semana da Paixão, onde fomos lembrados de toda essa caminhada de Jesus Cristo envolvida em violência, pena de morte, rejeição. Já passou o domingo da Páscoa, a celebração da vida, na superação da morte pela vida, com o alerta de que a gente deixasse de procurar entre os mortos aquele vive, ou que a gente procurasse de procurar motivos de vida entre projetos de morte. E afinal, depois de tudo isso, o que mudou? No tempo litúrgico que agora vai nos envolver, vai envolver as comunidades, é o período em que Jesus começa a aparecer para os seus discípulos e discípulas, mostrando a verdade da notícia que as mulheres em primeira mão divulgaram no domingo da Páscoa, de manhã cedo, quando disseram: ele vive, ele ressuscitou. Não era fake news, não era notícia falsa, como os discípulos pensaram a princípio, quando tais palavras lhes parecia como delírio, e não acreditaram nas mulheres. Em quem acreditar? Em muitos momentos podemos nos sentir perdidos como o casal que, no nosso texto bíblico, tomou o caminho de volta para casa, para Emaús, desanimados com o que havia acontecido com o seu amado Mestre Jesus. Eles haviam feito planos, seguiram aquele que era para ser o grande transformador de vidas, o libertador do povo, e de repente tudo mudou. Chegou a morte violenta, a humilhação, a derrota. Completamente frustrado, sem ânimo ou força para continuar, o casal volta para sua terra, para sua casa e se põe no caminho a conversar, a discutir sobre esse assunto. O assunto é que nós esperávamos que fosse ele quem havia de salvar Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. E nada de diferente aconteceu agora. A queixa é que tinham seguido Jesus por uma esperança e expectativa, e essa não tinha se tornado realidade. Enquanto expressavam sua desilusão, Jesus se aproximou deles, estava ali ao seu lado, caminhando junto, escutando suas aflições, perguntando, procurando compreendê-los e ao mesmo tempo fazendo com que refletissem à luz das Escrituras. Mas não o reconheceram nem o identificaram.
Quando chegaram a Emaús, convidaram esse estranho que caminhara com eles para jantar e se hospedar na casa deles. Pois já era tarde e estava anoitecendo. Nem haviam ainda percebido quem era aquele estranho, mas mesmo assim hospedaram. E foi esse gesto de dar hospedaria que lhes ajudou e abriu os olhos naquela noite inesquecível. Foi a partir do pão, quando Jesus deu graças, quebrou o pão e dividiu ele, que eles o reconheceram. Aí lembraram que durante a caminhada os seus corações já haviam sido aquecidos durante a conversa. O encontro com Jesus ressuscitado, dentro de casa, no partir do pão, ao redor de uma mesa, fez com que o casal reconhecesse Jesus e decidisse retornar a Jerusalém e contar essa novidade de vida. Então, era verdade. Jesus estava vivo, ele havia ressuscitado. A recomendação, portanto, ainda vale para nós hoje, conversar sobre o que aflige, o que nos causa preocupação, o que nos causa tristeza, dor e luto. Conversar para reacender as esperanças, animar-nos. Sobre o que nós conversamos no caminho depois de um ano de pandemia? Na nossa conversa, certamente há o tema das perdas, das mortes que aconteceram com familiares, amigos, amigas, membros da comunidade, pessoas queridas e próximas, conhecidas que fazem parte desse número estúpido, né, e inaceitável de 330 mil mortes. A nossa conversa precisa tocar no assunto do negacionismo, essa prática social de tentar esconder a verdade, de alimentar mentiras, de dar voz ao charlatanismo, às inverdades. Não adianta querer mais tarde justificar essa falta de responsabilidade com a desculpa de que eu achei que não era tudo isso, a gente não sabe bem o que é verdade, achei que estava fazendo o certo. O risco iminente é de que estamos apenas no meio da pandemia. E se seguirmos com essa falta de orientação, vamos perder mais um tanto de pessoas para a pandemia. Qual o sentido de Jesus ter ressuscitado e termos celebrado isso se não nos importamos com as milhares de pessoas que morrem diariamente e que logo serão mais de 500 mil? Isso não incomoda? Isso não indigna? Na nossa conversa, nesse caminho nada agradável dos próximos dias, cientes e crentes de que Jesus ressuscitou e nos deu a esperança de superar a morte, buscando sentido de vida em projetos de vida, vamos ter que mudar muito e bastante. Permanecer firmes na prática do distanciamento social e pedir que mais pessoas o façam. Isto inclui as comunidades cristãs que ainda insistem em ter celebrações e encontros presenciais. O vírus não vai ficar com vergonha e inibido se o grupo é pequeno ou restrito. Havendo encontros, proximidades e contatos, vai acontecer a contaminação. Inclusive, Jesus não participa dessas aglomerações. Vimos no texto que ele é reconhecido no partir do pão dentro de uma casa, dentro da casa de uma família que o acolhe. Lá ele está nesse tempo de pandemia. Jesus está nas nossas casas. Será que conseguimos entender isso e pedir que outras pessoas fiquem satisfeitas com essa experiência de fé? Até que as coisas melhorem e aí sim podemos correr para a comunidade, nossa comunidade, a fim de compartilhar isso. Em casa, dar atenção especial para as crianças, para os jovens, para os idosos. Amorosidade, talvez seja essa a palavra que pode nos ajudar muito nesses dias. É com solidariedade, com verdadeira comunhão que seremos capazes de sobreviver ao isolamento social. Na comunhão do diálogo, das trocas, surgem as boas notícias que devem nos dar forças. Depois de tudo, não será mais possível voltar a ser como antes, porque estaremos para sempre marcados por um ano de vírus que colocou de joelhos países, nações
e questionou valores, sonhos, planos, estruturas familiares e relações. Que a gente não seja mais o mesmo. Não podemos querer que tudo volte a ser como antes. Tem que melhorar. Depois de tudo isso, o que a pandemia está nos ensinando, nos corrigindo e nos trazendo. Devemos ser melhores como seres humanos. Ao menos temos que tentar. Que o Deus da vida, que ressuscitou Jesus, e Jesus que vive entre nós e no meio de nós, nos ajude nessa caminhada. Amém. Ao final deste nosso encontro, convido para termos um momento em oração. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela tua palavra, palavra que nos desafia, palavra que nos motiva, palavra que nos consola, palavra que nos ilumina a caminhada. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito na vida de cada uma de nós. Obrigado, Senhor, porque tivemos a oportunidade de mais uma vez celebrar a Semana Santa e também e principalmente o domingo de Páscoa. Páscoa que é vida nova, que é renovação, Páscoa que é vida que vence a morte. Anima-nos, Senhor, a vivermos orientados pela tua palavra, lutando contra os sinais de morte que estão ao nosso redor, lutando para que a vida prevaleça os sinais de morte, lutando para que a vida seja boa, seja bonita para todas as pessoas que ao nosso redor estão. Ó Deus, muito obrigado pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas que tu tens colocado ao nosso lado para nos acompanhar na caminhada da vida. Pessoas que têm feito a diferença na nossa vida e pessoas que também recebem o nosso carinho, o nosso cuidado, o nosso respeito, onde nós também podemos fazer a diferença. Ajuda-nos, Senhor, a não perdermos as oportunidades que tu nos dás de colocar em prática o teu Evangelho, para que a vida prevaleça. Senhor nosso Deus, também te agradecemos, porque a cada novo dia tu conosco estás, mesmo que às vezes não percebemos isso, mesmo que às vezes estamos tão preocupados com as coisas do mundo que não conseguimos enxergar o teu carinho e o teu cuidado. Perdão, Senhor, por tantas vezes que duvidamos da tua presença. Perdão, Senhor, por tantas vezes que somos egoístas e arrogantes e achamos que não precisamos de Ti. Perdão, Senhor, por tantas vezes que achamos que não precisamos do nosso próximo e que podemos seguir sem a Sua companhia. Perdão, Senhor, por tantas vezes em que nos achamos melhores do que os outros e assim acabamos não fazendo a nossa
tarefa como discípulos e discípulas. Querido Deus, ajuda-nos a enxergar a Tua presença, ajuda-nos a viver o Teu Evangelho em nosso dia a dia e assim colocar sinais de vida ali onde nós estamos. Sinais que fazem a diferença, pequenos sinais de carinho, de cuidado, de amor e de respeito para com aqueles que ao nosso redor estão. Nossa família, nosso grupo de amigos, nossa comunidade. Bondoso Deus, te agradecemos pelos pequenos e grandes milagres que Tu tens feito em nossa vida. Obrigado, Senhor. Também queremos te pedir por todas as pessoas doentes, por todas as pessoas enlutadas, por todas as pessoas desempregadas, pelas pessoas em depressão, sofrendo crises de ansiedade. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que não estão conseguindo alimentar adequadamente a sua família, pois perderam o seu emprego. Enfim, Tu conheces, ó Deus, o sofrimento que o Teu povo enfrenta neste momento de pandemia. Por isso te pedimos, vem socorrer aqueles que choram e sofrem e dá-nos a sabedoria também de partilhar aquilo que temos com quem tem menos do que nós. Bom Deus, ajuda-nos a sermos Tuas testemunhas e anunciar a vitória da vida sobre a morte através das nossas palavras, mas principalmente das nossas atitudes. Bom Deus, Tu conheces a cada um de nós. Tu sabes quem somos, Tu sabes o que trazemos no coração. Tu sabes o que nós mais precisamos. E isto nós colocamos na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que assim te abençoe, guarde e proteja o Todo-Poderoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom restante de semana e que possamos anunciar a alegria da Páscoa por onde nós andamos. Um grande e fraterno abraço.